favor. Eu quero mais dessa coxinha aí, ó. Isso, muito obrigada, querida, muito obrigada. Gente, olha, começou a gravação. Olá, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao nosso GlanceCast. Adriana, que é isso? O que tá acontecendo aí no seu cenário? Olha, lembra que eu te falei que a gente tá em 2006 com novidades, a gente tá trazendo um GlanceCast mais móvel, mais humanizado, mais junto do povo, a gente vai até você. Então hoje eu tô aqui num espaço muito, mas muito especial, que é da Ivonete, eu já vou apresentar ela daqui a pouquinho, mas olha, vocês estão vendo aqui, né, essa mesa incrível, que eu tô, assim, né, não sei nem como é que eu vou gravar, gente, é tanta coisa boa, mas eu vou tentar, tá? Vou tentar ir falando com vocês e aproveitando tudo isso ao mesmo tempo. Mas olha, antes de começar, a gente está aqui numa cidade chamada Córrego do Bom Jesus, tá? No entanto, as convidadas, elas são de Cambuí, Minas Gerais. Lembrando que eu passei por Cambuí semana passada no GlanceCast, que nós fizemos lá na Fundação Geriátrica na cidade. Então hoje eu tô com outras pessoas, outros convidados, abordando mulheres. Na verdade, mulheres incríveis, extraordinárias estão aqui comigo hoje. Vivi, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, pessoal. Quem é você? O que você faz? Eu sou Viviane, sou de Cambuí. Eu sou cabeleireira há 26 anos. Eu trabalho na área do cabelo. Já trabalhei a vida inteira somente com isso. É legal. É empreendedora no ramo da beleza. Da beleza, é. Vivi. Muito bem. Estou aqui do lado também com a Juliana. Juliana, se apresenta, fala o que você faz. Eu sou a Juliana, eu sou artesã, meu ateliê chama Ateliê Cheiro de Sofia, eu trabalho, faço e produzo sabonetes artesanais, cosméticos criativos, lembrancinhas, há 6 anos. Legal, Cheiro de Sofia, Ateliê Cheiro de Sofia, Sofia é minha filha, a razão de tudo. Com certeza seria, né, gente? Bom, legal, Ivonete, a gente vai falar mais, Juliana, a gente vai falar mais sobre um pouquinho sobre o seu trabalho. A gente tá também com a Ivonete, que na verdade é dona desse espaço maravilhoso, lindo que eu estou aqui hoje, que eu tive o prazer de conhecer, chama Café com Flor, né, Ivonete? Isso. Ivonete, se apresenta para o pessoal, quem é você, o que você faz? Meu nome é Ivonete, eu trabalho com buffet, faço casamentos, aniversários e agora a gente tem esse espaço aqui, que é um café colonial. Bacana, Ivonete. Gente, antes de começar aqui, a gente vai bater um papo aqui sobre tudo, tá? Sobre o trabalho delas, sobre o fato de ser mulher, sobre o que elas passaram, a história delas também. Então, aqui tem mulheres com histórias incríveis de superação. Pra você, mulher que tá aí, né, sofrendo, se vitimizando, que não consegue nada, que a vida foi dura com você, se castigando, falando mal de Deus, que Deus te abandonou, você vai entender aqui o que essas mulheres passaram pra chegar até aqui. E são mulheres hoje de sucesso, mulheres de bem com a vida, com Deus. Então, ó, você pode manter esse equilíbrio na tua vida, desde que você tenha um pensamento, um olhar que elas tiveram em determinado momento da vida dela. Calma aí que a gente vai entender já já. Mas antes disso, eu vou trazer uma curiosidade pra você. Pra você que tá em casa e não conhece, né, essa região que nós estamos, de Minas Gerais, vou falar um pouco da cidade de Cambuí, Minas Gerais. A cidade de Cambuí, ela possui uma população estimada de 30 a 31 mil habitantes, sendo um município médio porte no sul de Minas Gerais, próximo da divisa de São Paulo. Com a economia influenciada por sua localização e comércio. É um centro regional importante, atraindo visitantes e movimentando a logística de transporte na região de Pouso Alegre. Em Cambuí, você encontra belezas naturais como cachoeiras, paisagens montanhosas, gastronomia típica, olha aqui, gente, essa gastronomia, ótimos locais acolhedores como o Salão da Vivi, lindo artesanato como aqui o da Juliana, que é lindo, nossa, que é uma de mão cheia, né? Olha, eu vi as coisas dela, é incrível. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Sendo conhecida pela sua receptividade e eventos culturais, além de opções de turismo religioso também. Porque aqui o Córrego do Bom Jesus é um local religioso, né? De turismo religioso. A cidade oferece uma experiência tranquila e saborosa no sul de Minas. Olha, toda vez que eu piso em Minas Gerais, aqui nessa cidade, a gente é muito bem recebido. E a comida, então, né? Você não sai daqui sem provar um bom queijo, um bom pão de queijo e esses quitutes aqui que vocês estão vendo, tá? Mas vamos começar agora falando sobre o que nós viemos gravar realmente aqui no GlanceCast de hoje, né? O que a gente quer trazer para você em casa. Vamos lá, Vivi, eu vou começar com você e depois vou estendendo para Juliana e para Vanete. Uma pergunta para você. Vivi, você nasceu em Cambuí, né? Sim. Você sempre morou em Cambuí? Sempre morei em Cambuí. Sempre morou. Como foi para você a experiência de morar numa cidade pequena, para você começar a tua vida, a construir, porque estudo a gente sabe que é um pouco limitado, não tem universidades grandes. Como foi para você, desde pequena, você viver na cidade de Cambuí?
Então, por ser pequena, a gente sempre vivia em Cambuí com pensamento sempre nas cidades vizinhas. Né? E foi justamente assim, porque eu sou cabeleireira, eu falo assim que foi uma rota que eu calculei, porque eu fui fazer faculdade, aí não deu certo a faculdade, aí eu voltei, aí não tinha estudo, né? Não tinha assim, o que eu vou estudar, se eu já fiz o colegial. Aí eu fui ajudar uma amiga e aí eu fui estudar, eu fiz o meu curso de cabeleireiro em Pouso Alegre. Sim. E não foi em Cambuí, porque em Cambuí não tinha curso de cabeleireiro. Sim. Então, a gente sempre está numa cidade pequena e sempre a gente tem que buscar em outras cidades. Exatamente. Mas aí você buscou fora essa profissão? Sim. Mas para atuar dentro da tua cidade? Então, aí para atuar dentro da minha cidade, eu falo assim, que como eu comecei há 26 anos atrás, era um pouco mais difícil, porque a gente não tinha como divulgar. Inclusive, a primeira vez que eu divulguei meu salão foi numa lista telefônica. Nossa, na lista telefônica. Porque era a única forma que a gente tinha das pessoas verem o que a gente estava fazendo. Certo. Então, eu tinha uma cliente que ela fazia lista telefônica e ela falou para mim, Viviane, vamos trocar, você faz o meu cabelo e eu divulgo. Então, foi o único meio que eu tinha para divulgar. Então, eu falo assim que foi o mais difícil, foi divulgar, as pessoas conhecerem o meu trabalho. Mas cidade pequena também tem uma vantagem, é o boca a boca. Então, uma pessoa vai, comunica, fala para outra, eu fui naquele salão, eu gostei, vai lá, fica ali, todo mundo troca informações. Então, aí isso também me ajudou. Mas eu falo assim, que começar é o mais difícil. Eu acho que a hora que você toma a decisão de começar, aí as coisas vão se encaixando. Mas até você tomar aquela decisão, eu vou iniciar isso, então foi assim que a gente fica mais preocupada. Depois você inicia, as coisas vão encaixando, parece um quebra-cabeça. Legal. Ainda bem, né? Mas isso pra tudo na vida, né? Ainda bem, Até para relacionamento. Até para relacionamento. Então, bacana, Vi. Juliana, conta pra gente, pra você também, que você, quando você começou a mexer com o que você mexe hoje, ou se você já teve outros trabalhos também? Sim. Então, eu já tive alguns trabalhos antes, né? Mas o ateliê iniciou pela necessidade de uma mãe, de uma criança que precisou de cuidados especiais, né? Logo de início, com 1 mês e meio de vida, minha filha já começou a precisar de mim. Só que bem depois, quando ela estava mais tranquila em relação à doencinha dela, né? Que foi uma doença que ela precisou ser transplantada em Curitiba. Era no Hospital Pequeno Príncipe. Teve uma doença? Sim, com quantos anos Sofia. Sofia. Com 24 dias de vida já estourou isso. Já estourou a doença, tá. E daí então, depois... Você viu uma mãe impossibilitada de, por exemplo, trabalhar com uma criança que precisava dos seus cuidados, então você teve que pensar em alguma coisa para... Então, na época eu era funcionária pública, tá. E daí me afastaram, tudo que podia afastar, de férias, decreto, licença sem remuneração, mas chegou uma época, né, que ela com 4, 5 anos, que realmente, assim, não descobriu o que ela tinha, porque a doença dela foi uma doença rara. Aí nasceu o Ateliê Cheiro de Sofia, da necessidade de uma mãe estar em casa, né, minha mãe me alertou de eu estar em casa, trabalhando com alguma coisa, tendo alguma renda e tá cuidando da minha filha. E até hoje é assim, porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Bacana, mas você tem um dom, né? Muito. Eu não sabia que eu tinha isso, não. Olha, você nem sabia que estava escondendo esse talento. Deus me preparou. Gente, na dificuldade que você vivia naquele momento com a tua filha, você descobriu esse talento. Que bacana, mas vamos falar mais sobre o seu ateliê e daqui a pouquinho a gente vai mostrar também o trabalho dessas mulheres aqui incríveis, tá? Ivonete, eu sei que você não é nativa de Cambuí, que você chegou a morar em Cambuí. Da onde você veio? Conta pra gente. Então, é um município de Maria da Fé, chama Pintos Negreiros, quase ninguém conhece, legal. Né? E aí a minha mãe mudou pra cá, eu morava em Poços, e aí eu era casada, acabei me separando e vim morar pra cá um pouquinho. Saí de novo e agora eu tô aqui definitivo. Volta. Legal. Mas aí você mora em Cambuí ou você mora aqui no Córrego? Eu moro em Cambuí. Em Cambuí. Tá, aí você construiu aqui no Córrego. Sim, aí meu marido tinha um terreno, aí a gente teve a ideia, né, que eu gosto de cozinha, é o que eu sei fazer. Uma mão cheia, viu, gente? Olha aqui, os quitutes dela é uma coisa de louco, mão cheia. Eu falo, a gente já fala sobre isso, são 3 artesãs aqui com as mãos, que vocês não têm ideia do que vocês vão presenciar daqui a pouquinho. Conta pra gente, você tem aqui, eu tô sentada aqui, tô maravilhada, né? Porque a vista é maravilhosa, o clima, é tudo muito gostoso. Da onde surgiu a ideia do café com flor? Eu sei que você gosta muito de flor, que tudo que eu olho aqui tem flor. Depois eu mostro ali um tape, tem muitas flores. De onde surgiu a ideia do café com flor aqui no Córrego?
a flor vem muito do meu marido. Hoje, Sim. lógico, eu sou apaixonada também, Aham. mas ele sempre foi apaixonado por flor. E eu pela culinária. E aí ele tinha esse terreno e ele pensou em fazer alguma coisa. Pensava, vamos unir as duas paixões. Aí nasceu o Café com Que Flor. bacana. Aí você o café aqui, ali eu vi que ele tem umas estufas que ali também ele vende A as gente flores. vende as suculentas. Ah, a pessoa pode vir tomar um Pode café vir. e escolher uma Comprar uma planta. florzinha. Que legal, olha que ideia incrível, né? É unir as duas belezas, que eu acho que é beleza, né? O bom café, né? Com a flor é incrível, incrível. E você, Juliana? Você fabrica o quê? Para falar pessoal, que tipo de Tá. arte você faz? O De meu artesanato? foco é sabonete artesanal. Legal, Tá? O meu foco é sabonete que artesanal. bacana. Mas essa área dá para ampliar legal, assim. Então, eu também Para outros faço. tipos de essências também. Sim, eu faço sais de banho, faço óleo corporal, Bacana. perfume. E eu sou assim, eu gosto muito de estudar, né? Com todo tipo de essência você faz? Você tem vários tipos de essência? Vários aromas. Aromas, Né? tá. São os aromas que tem mais saída, eu Legal, tenho. legal. Sim. E eu até estava relatando com a Viviane hoje, né, na hora que ela me trouxe para cá, que o meu professor, né, desde o início da minha história, Deus abençoe de uma certa maneira, que eu tive a oportunidade de conhecer o Peter Paiva, Certo. né, que E ele foi seu professor? ele continua sendo meu Ainda é? professor, porque ele continua na ativa, Aham. e de quem eu compro as matérias-primas. Que legal. Então, assim, o trabalho dele é de excelente qualidade. Então, quem conhece a grandeza do Peter Paiva e sabe que eu sou aluna dele desde 2018, 2019, e meu ateliê inteirinho é matéria-prima do Peter Paiva, né? Que Então, já bacana. conhece Já realmente tem a uma qualidade, já tem credibilidade um bem pé maior. de confiança, Que sim. bacana. Além de quando conhece a Juliana e confia em mim, porque, assim, eu gosto muito das pessoas, né? Já estudei com a Viviane, eu tive contato com a Ivonete também, assim, meu coração é um coração que ama as pessoas. Então, quem me conhece e compra meus produtos, também já conhece a qualidade de quem faz, a energia de Sim, quem com faz, certeza. e sente na Importante. pele a qualidade também. Com certeza é importante. E é muito importante essa questão da gente falar da credibilidade, né, Vi? Sim. De você fazer as coisas com amor, que a pessoa sente aquela verdade e ela sempre Energia. vai se tornar fixa. Porque a Comida Vi aqui. trabalha em salão há muitos anos, né? Ah, 26 Gente, a anos. Vi eu mudei daqui, mas ela vai me atender onde eu estiver. Se eu estiver em São Paulo, qualquer lugar. Sim. A gente já foi para Sorocaba. Tá, também. já Todo andamos lugar ela bem. tá indo, gente. Porque assim, eu tenho um carinho, a credibilidade no trabalho dela incrível, que ela tem que estar me socorrendo em qualquer lugar. Tem um casamento, e olha que eu caso a cada 5 anos. É né, Vi? verdade. 2027 tá aí de novo, vou casar de novo. Então todo mundo já sabe disso, né? Então a Vi aqui é a que me apronta para os casamentos, tá, gente? Já acostumada já, né, Com Vi? certeza. Então, você também acredita, Vi, que é muito importante ter esse carisma com seus clientes para criar um vínculo? Sim, sim, é importante, porque receber as pessoas, eu falo assim, quem busca o nosso trabalho são pessoas que trazem felicidade. Quem vai comprar um produto, quem vai comer uma comida boa, Claro. quem vai fazer um cabelo, quer sentir elas bem. já chegam com energia. Então a gente não pode dar menos para ela do que ela chega no nosso comércio. Então quando ela entra, que ela chega lá, tal, ela também tem que encontrar a gente com a mesma energia. Que bacana. E olha que o Salão da Via é mais ou menos assim, né? É. Você chega lá, tem aquele café, tem aquele bate-papo, Tem. risada alta. Gente, é maravilhoso. Olha, vamos aproveitando falar sobre isso. Eu vou colocar aqui um tapezinho agora. Vocês vão acompanhar um pouquinho lá do salão dela, como é que é o salão dela, atendimento lá. Acompanha aí. Je veux bien me taire et lui plaire, et c'est tout. Bom, você acompanhou que o salão dela é maravilhoso, né? Agora vamos ver um pouquinho do trabalho da Juliana? Vamos ver o que ela faz, esse dom, esse talento que ela tem? Acompanha aí. Bom, da Ivonete, a gente está aqui acompanhando, vocês estão acompanhando aqui um trechinho, mas vamos ver o Café com Flor, o espaço aqui da Ivonete agora. Vamos ver na íntegra.
Bom, vocês acompanharam esses 3 espaços incríveis, o trabalho dessas mulheres. Agora a gente vai entrar numa coisa mais pessoal, gente, na coisa mais mulher, tá? Mais o ser mulher, né? Que eu falo que é a construção do nossos cenários, né? No caso, vocês construíram um cenário para vocês viverem, trabalharem, e também pessoal, né? Que você tem a construção da família, do casamento. Eu vou entrar um pouquinho nessa questão. Vivi, vou começar com você. Hoje você é empresária no ramo da beleza. Conta pra gente como é o seu cenário, você avalia hoje. Quais as dificuldades você teve para chegar nele e o que foi fácil para você no meio do caminho? É a coisa mais legal. O que foi fácil e o que foi difícil para você chegar até aqui Tá. hoje no cenário que você queria Uhum. construir? O difícil, eu falo assim, foi adquirir conhecimento. Sim. Porque há 26 anos atrás, como a gente sempre falou, a cidade é pequena, a gente tinha que ir até Pouso Alegre. O primeiro recurso. pouco recurso. Eu falo assim que o primeiro curso que eu comprei era numa fita cassete. Então eu tinha que ver num videocassete. Uhum. O penteado, cortes de cabelo. Então isso daí era difícil. Hoje não. Hoje a gente tem o conhecimento É nas tudo nossas online, né? mãos, Então hoje o conhecimento chega mais rápido pra gente. Então essa foi a minha maior dificuldade, que também me levou a querer ser professora, que eu também dei aula numa Sim. escola de cabeleireiro em Cambuí por 7 anos, porque eu via o que as pessoas daqui enfrentavam, saindo daqui para buscar conhecimento. Que bacana. Então, quando eu fui convidada para dar aula para uma escola que teve aqui na cidade, eu adorei, porque eu falei, agora as pessoas podem vir, sair da casa delas e virem direto, não tem que pegar ônibus, esperar. Muito longe, Porque né? eu ia no ônibus do estudante, então eu ficava Sim. 2 horas esperando para poder voltar para Cambuí. Sim. Então, essa era a maior dificuldade. E uma coisa boa que a profissão me trouxe foi poder trabalhar próximo da minha casa, que eu também tinha filha pequena. Aham. E outra coisa, a minha filha, que a Adriana também conhece, que também pôde, Sim, né, maravilhosa. atendê-la, com 13 anos, ela já trabalhava no salão comigo. Sim. E isso daí, maquiadora incrível também. isso daí, olha, na vivência dela, sim, foi marcante. E para mim também, ver ela tendo responsabilidade, tendo independência financeira e ao meu lado, junto comigo ali. Bacana. Então, isso aí também foi muito bom. Esse foi, eu falo que é um fruto que eu colhi da profissão que para mim trouxe muito benefício. Que bacana, perfeito. Juliana, para você também, porque a gente empreender numa cidade pequena é difícil, né? Sim. Ainda mais sendo mulher, que eu Sim. falo que a mulher, até em cidade grande, a mulher já é difícil construir algo. Imagina numa cidade pequena. Vocês têm muito mais limitações, né? Porque lá a gente Verdade. tem milhões de oportunidades. Você tem uma cidade, por exemplo, como São Paulo, você tem oportunidades, né, da mulher crescer. Agora, numa cidade pequena já é mais difícil, né? E como foi para você esses desafios, essas situações, ainda mais que você tinha tua filha também, que precisava muito de você? Como foi para você isso? No início, assim, o ateliê realmente não tem aquele banco, né? Porque, Certo. assim, No começo é a minha difícil mesmo, filha, né? é difícil e eu sou uma mãe extremamente dedicada, né? Eu ainda sou. Então, eu falo que eu ainda não consigo me dedicar muito pro meu trabalho. Mais a filha. A Sofia agora tá curada, graças a Deus, mas mãe é mãe, né? Vai Sim. fazer 12 anos agora. E, assim, o meu início foi falando, né? O que eu tava Foi trabalhando. desafiador, né? Você Foi teve que se muito. colocar, né? Uma situação bem real, que por causa da doença dela, eu precisei fazer várias campanhas na cidade para Sim. arrecadar, arrecadar ajudar, dinheiro no para tratamento. ajudar, porque realmente não foi fácil. Demorou 8 anos para descobrir o que ela tinha. Não, mentira. 6 anos para descobrir o que ela tinha, mas ela com 8 anos que ela realmente foi curada. Então, as pessoas no início falavam assim, Juliana, eu vou comprar de você para te ajudar. Eu vou comprar de você para te ajudar, vou comprar de você para te ajudar, e aí foi indo. Mas pela qualidade do meu trabalho, pela qualidade dos meus produtos, esse te ajudar não existe mais. Legal. Tá? Foi uma porta uma de dica- entrada, mas hoje o Sim, trabalho se consolidou sim, pelo seu trabalho. sim. Bacana. E assim, eu adoro mostrar meu trabalho, adoro vender meus produtos. Eu até brinco, né? Eu falo minha idade para todo mundo para ver o que é a pele de uma pessoa que tá com a pele bem cuidada com Sim, o produto claro. que ela mesma faz. Com certeza. Né? E você tá muito, olha que pele, né? É. Olha que pêssego. Quero esse produto, olha quem quiser, coloca aqui, ó. Nossa, Já do gente. ateliê. Olha essa pele, gente, eu tô aqui de Ateliê perto. cheiro de Sofia. Eu tô olhando, olha, mas pode deixar que eu vou levar os meus produtos, se vocês quiserem, só fazer encomenda, né, Bia? A gente manda, né? A Eu gente vou manda. adorar. Então, daí o carro-chefe, né, do início do ateliê foi justamente um sabonete para face, Legal. que é que é sabonete de argila branca. Que bacana. Uma vizinha minha que solicitou, que ela tava com umas melasmas no rosto, né? Daí eu fiz uma formulação exclusiva, porque eu estudei para isso. Legal.
E foi um sucesso. E ainda é um sucesso. É o carro-chefe do Legal, ateliê. esse eu já quero, tá? Esse, É, esse e eu ele já tá quero, melhor né, ainda Vivi? que É, um com bolão. certeza. Eu já quero esse de Esse argila. nós já vamos levar. Então, Esse nós assim, vamos eu vou levar. com essa colinha colorida de feira e eu ando pro Cambuí inteiro, oferecendo, bacana. vendendo, entregando. E eu tenho muita indicação. Uma pessoa indica pra outra pela Ah, qualidade é o melhor, mesmo. Eu acho que é o melhor marketing, né, É. Vi, até hoje. E É assim, o como eu indicação. falei pra Viviane hoje também, né, Vi? Eu conheço metade de Cambuí e outra metade também. Então Legal. é fácil. Ah, é, tá tranquilo. Tá com tudo na mão, né? É, Faca fácil. e queijo, vamos dizer. Ivonete, você também. Vamos lá, como é a mesma pergunta, como foi pra você? Olha, lembrando que a minha mãe, ela mora aqui no Código Bom Jesus e eu não conhecia aqui o seu espaço. Eu falei, caramba, olha que eu vim aqui visitar ela sem pensar, não tem um lugarzinho pra tomar um café. Agora tem. Vi. Agora tem. Né, tem. Agora eu ligo pra Vi, ligo pra você, ligo pra todo mundo e Delícia. vamos se encontrar aqui. Vamos. Mas eu não conhecia esse espaço lindo, às vezes tá tão, né? Porque você começou recentemente também, né? Vai para 5 meses. 5 meses. Tá. É recente. Então, o meu começo, na verdade, eu não tive aquele ponto, tipo assim, eu vou começar. Quando eu percebi, eu já tinha começado. Já tinha começado. Porque, como eu até comentei com a Vanessa, né? Eu comecei a cozinhar, eu tinha 7 anos. Porque a minha mãe teve um monte de filhos, saía para trabalhar e eu tinha que dar conta Você da cozinhar. casa. E essa era uma das funções, que era alimentar os menores que eu. Sim, com Tinha certeza. mais Já uns 4 começa aí o menores dom. que eu só tinha 7. Sim. E aí eu me casei, né? Passou, né? Fui cozinhando, tudo. E quando eu me casei muito nova. E aí, a primeira festa de aniversário do meu filho, eu fiz uns salgados. E aí começou aquela coisa, seu salgado é gostoso, você não faz pra mim? Começou aquela coisa de fazer salgados de graça pra todo mundo. Nossa. E aí Aí não, eu comecei né? a enxergar aí um meio de ganhar Um meio dinheiro. de legal. E aí só foi indo. Aí eu tive lanchonete durante 7 Legal. anos numa escola de inglês e trabalhei em restaurantes. E aí foi indo. Então eu não senti realmente o meu começo, né? Bacana. E aqui agora eu tô com buffet, tem uns 6 anos já que eu tô com buffet. Legal. E graças a Deus eu trabalho bem. Que bacana. Nossa, emendei as confraternizações com aniversário, casamento, não entrei em recesso até agora. Amém. Olha. Tô cobrando do meu marido. Que bacana. Semana de Enfim, férias, precisa respirar, né, gente? Né? E hoje eu trabalho bem, graças a Deus, e tudo mais por indicação. Eu não sou muito de rede social. Acho Bacana. que vocês veem que eu não posto quase nada, né? Que legal. E aí, tipo, eu fecho uma festa fazendo a festa. Com pessoa que comeu, as noivas vão indicando. Indicação. Né? Isso E é eu bacana. sempre falo, a melhor coisa é entregar o trabalho bem feito. Com certeza. Eu acho que não existe propaganda melhor que essa. Que hoje a gente vê tanta Né? divulgação em redes sociais e às vezes de muito serviço que nem presta, né? É. Coloca lá como se fosse a 8ª maravilha do mundo e na verdade o cara nem entrega. Exatamente. Então eu falo que esse é o melhor Indicação. marketing que existe, é você fazer, entregar e o outro te É. indicar. E Porque quer dizer começa que quando encostou. igual a Viviane sabe, do primeiro atendimento, né? É. Quando a noiva vem falar com a gente que ela tá cheia de sonhos. E hoje, assim, né, com o tempo a gente vai entendendo melhor, né? No começo você não sente muito. Hoje a gente consegue sentir a emoção da própria noiva, né? A gente sabe o que ela quer, tudo que ela procura, o modo de atender, tudo, né? Eu acho que isso ajuda muito no trabalho. Ah, com certeza. Desde o primeiro contato e a finalização do seu trabalho, né? Entregar um trabalho bem feito. Que bacana. Mas eu acho que uma coisa conta também bastante, quando a gente faz com amor, né? Com Quando a gente certeza. faz alguma Totalmente. coisa que é pra gente, né? Cozinha é a minha Pô, paixão. eu quero dar o melhor sabonete, o Sim, melhor produto. eu quero fazer Aquela diferença pessoa na vida da cheia- pessoa. que ela sinta e fala, nossa, eu tô me sentindo renovada. É. Né? Acho que isso é É. importante, quando o outro tá bem. Assim como você. Resolve como vários vida- problemas, Na no verdade, caso, assim, na Vários, minha área, somente né? emocional É, também, né, gente? sim. Com Uma certeza. festa você tá Pele. elevando o nível da pessoa quando você entrega uma boa comida. Nossa, Sim, a delícia. noiva tem que estar linda, Tem que tá maravilhosa, linda, é. impecável. Ela não vai querer estar Exatamente. feia. Radiante. certeza. Então você pode, na verdade, destruir. Se você fizer um mau trabalho, você destrói Nossa, os sonhos de uma com pessoa. certeza. Na verdade, Verdade. olha que eu já vi muitos cenários, já trabalhei muitas pessoas que tinham traumas de casamento, de situações ali que foi um desastre. Buffet ruim, que fica marcado, Eu já né? assisti muito. Não já? traumas Fica muito também da noiva marcado. sentar e chorar, É. né? Até contei aqui um caso antes de começar as gravações, que passamos um perrengue Ah, num sim. casamento meu, gente, que o buffet não chegava, chegou atrasado, sem comprometimento, né? Mas que perrengue. A menina tava arrumando meu cabelo, quase parou lá pra fazer a comida. A gente desesperado, o que a gente ia servir os convidados. Chegaram atrasado.
fizeram o que tiveram que fazer, mas não foi um trabalho uau. Fizeram só o que tinha que entregar. Então, isso é uma Sem coisa que contar a marcou. atenção Não que era tava a péssimo, noiva É. mas não foi marcante. Não Não foi indica. algo, que eu indicaria pra ninguém, né? Que eu gosto de... Indicação é A tudo. gente sabe, a gente gosta daquele negócio caseiro, né? Que a gente sinta vontade, todo mundo coma bem. Não aquela coisa, eu falo que é muito robotizada, né? Te atendendo muito robotizada. Industrializada, né? Não é? Eu não Sim, gosto. sim. Então, fica a dica para vocês procurarem, sempre por indicação, os melhores produtos, quem entrega, quem Sim. faz um trabalho bom. E aqui, ó, essa região, posso dizer que eu morei aqui 9 anos, aqui em Cambuí, Córrego, o pessoal daqui entrega, viu, gente? Ó, eles entregam até mais, porque eles fazem com muito carinho, muito amor. E eu Mineiro, posso né? garantir, não é? Mineiro. Exato, é mineiro acolhedor. Eu posso dizer, viu, uma coisa que Mineiro, me é. marcou muito quando eu mudei pra cá, no dia da minha mudança, eu até me achei estranho que tocaram a minha campainha, era a vizinha me oferecendo comida. Olha. Ó, vocês mudaram agora, eu fiz uma janta, vocês querem? O meu marido ficou assim, delícia. meio que, nossa, eu tô vivendo isso, que a gente vem da cidade grande, onde ninguém nem olha pra tua É. cara, o vizinho. Né? Aqui a pessoa ofereceu uma comida que a gente tava mudando, né? Então foi uma coisa muito acolhedora, a gente sempre gostou muito. Hoje eu não moro mais aqui, por outros motivos, né? Não é pela cidade, eu mudei por conta do que eu casei, então meu marido tem empresas em outra cidade, em São Paulo, então eu tive que ir porque a logística não dava, né? Não batia a conta. Mas é uma cidade que eu moraria o resto da minha vida tranquilamente, tanto que eu vivo aqui, né? Tô com o pé sempre em Minas Gerais. Com né? certeza. Não tem como. Gente, a gente vai aprofundar um pouco mais a nosso bate-papo. É uma coisa bem mais profunda, emocional, que a gente vai entrar na construção da mulher forte. E para a gente entrar na construção da mulher forte que vocês tornaram, a gente vai ter que passar um pouquinho pelos cenários difíceis que vocês tiveram. Porque a gente só tem alguma evolução, alguma construção interna, quando a gente Sim, passa por um como? cenário de dor. Porque a gente brinca, as pessoas só crescem na dor. Ninguém aprende na alegria, a gente aprende na dor. Como? Então, Vi, começando com você, qual foi uma situação difícil que você teve que ter muita resiliência, que te tornou, que você acredita que esse foi o ponto para te tornar uma mulher forte, a mulher que você é hoje? Eu acredito que foi quando eu perdi minha mãe. Certo. Porque eu nasci e vivi com ela até o momento que ela faleceu. Eu casei, continuei morando bem próximo dela. Então eu tinha ela como minha referência, eu tinha ela como um tudo. E de repente, com o falecimento dela, eu deixo de ser filha. É exatamente isso a sensação de que eu tive. Eu deixei de ser filha. Porque aí eu tive que ser mãe mesmo, não só da minha filha, mas do meu pai. Eu também perdi um irmão recentemente, que ele era usuário de álcool. Então ficou para mim a minha filha, mãe. o meu pai, ele, 2 filhos deles que também viviam com a minha mãe sempre lá. Um, inclusive, a minha mãe e eu já criávamos eles. Então ficou tudo para mim. Então eu tive que lidar com a parte emocional de perder e ainda ter que ser mais que uma pessoa. Então foi muito difícil. E aí passou 6 meses, a minha filha foi embora para estudar. Então eu já tive a perca também de uma filha, que pra gente, quando sai da casa da gente também, a gente sente aquela falta, a gente sente, né, que tá com muita... Então ficou tudo para mim. Aí, e ainda, o que eu tinha que fazer? Trabalhar. Porque aí eu trabalhava, eu tinha muito trabalho, muito trabalho. Eu tinha o salão, eu tinha as noivas, eu tinha a escola que eu dava aula, tinha a casa para eu tomar conta, aquele monte de homem dentro da casa. Nossa. Então eu pensava assim, hoje eu não vou dar conta. Mas eu ia, de mulher só tinha eu, porque a Yane tinha ido embora. E eu tinha que tomar conta da casa, assim, tinha que organizar, tinha que comprar, tinha que fazer, tinha que ir para o salão, tinha que dar aula, aos finais de semana tinha que fazer as noivas. Então eu pensava que eu não ia dar conta, mas eu também não imaginava, e ali eu vi o quanto eu tinha força para enfrentar. Ali, porque até então, tudo que eu ia fazer, eu pensava assim, mas se não der, minha mãe faz para mim. Sim, claro. E se não der para lavar roupa, minha mãe lava. Se não der para cozinhar, minha mãe cozinha. Se não der para ir ao supermercado, minha mãe vai. Aí, quando você perde alguém que realmente fazia tudo, você vê que você vai ter que ser muito mais do que aquela pessoa era para você. Sim. Então, ali foi marcante para mim. Ali eu falei, não, agora eu tenho que ir, tenho que lutar. Não, eu tenho que lutar em todas as áreas, no emocional, no trabalho, conciliar, mulher, tudo, né? tudo. Foi difícil. Foi, com certeza, foi. Na onde eu me tornei mesmo uma mulher, porque mesmo casada, morando perto da minha mãe me auxiliava muito, então eu ainda me sentia filhinha da mamãe, mas depois o negócio mudou totalmente e eu tive que mudar de lado mesmo. Mas eu conheço a história, conheço sua família, eu sei que você
foi uma baita da mulher e fez um ótimo trabalho, Ah, viu? com Tem um certeza. ótimo trabalho de resiliência aí, porque são todos muito bem estruturados, bem realizados. Eu falo bem realizados, que a pessoa fala bem realizado, acha que é só no âmbito financeiro, né? Quando eu Não. falo com uma pessoa bem realizada, quer dizer que ela é bem realizada Pessoa. emocionalmente, como pessoa, como ser humano, como cristão. Aí eu falo com a pessoa bem realizada, não é o dinheiro que traz a Com realização para certeza. ninguém, não é verdade? Então vocês são muito trabalhadores, eu conheço o Claudinho também, muito batalhador, vocês curtem a vida, são alegres, isso Sim, que é importante, né? Porque eu conheço muita gente com grana e pessoa pequena, triste, infeliz, então não é esse o segredo, Não a chave, aproveita. gente, do sucesso, né? É importante dizer que assim, nós somos tem pessoas que não têm uma condição financeira tão elevada, mas ela tem uma elevação na vida dela, no espiritual, no familiar, muito maior do que famílias que têm um recurso, um poder aquisitivo maior, né? com Então, certeza. a Vi, eu conheço muito bem a história dela. Juliana, você também, qual que é o momento que você julga que foi um momento muito difícil para você, que ali mudou a sua história? Eu vou citar 2 momentos, Claro, por tá? favor. Por Foi favor. quando a minha filha nasceu, assim, logo que ela nasceu foi tudo bem, né, mas Certo. com 24 dias de vida, realmente começou, o barulhão, né, apareceu uma fístula entre o ânus e a vagina dela, Certo. lá começou a jorrar fezes, ela precisou com 1 mês e meio em outra cidade, ir pra UTI às pressas, Certo. né, a doutora Camilus que conseguiu pra gente, e dali, para salvar a vida dela, foi feita uma bolsinha de coloscopia. Colonoscopia. Viu? Eu falei tanto essa palavra a vida É. inteira, em 8 anos de vida, que agora engasgo. E eu assim, meu casamento era um casamento tóxico, eu estava em outra cidade, longe da minha mãe, meu ex-marido não deixava eu dar notícia para minha mãe, escondia o celular, né, foi bem complicado. E o outro momento foi em 2020, quando minha filha recebeu o transplante de medula óssea, que foi quando nós fomos para Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe. Estava bem complicado também, porque como ela usava bolsinha, né, e ela tomava um medicamento muito forte, a bolsinha dela não parava na barriguinha. Aham. Então, constantemente estava sujinha a roupa dela de fezes, ela de Sim. fezes, e como eu estava numa casa de apoio, eu tinha que estar ajudando o tempo todo também. Então, assim, dia e noite eu estava cuidando dela, cuidando de alguma coisa lá, porque Uhum. casa de apoio é assim, né? E daí meu ex-marido foi lá também me ajudar, mas infelizmente um excelente pai, mas em relação como companheiro deixou muito a desejar. Então eu fiquei bem atordoada nessa Como época. pai ele ia bem, mas Não, como como pai ele é casamento, excepcional, mas tá, como como pai casamento era não. era um relacionamento meio abusivo. Sim, era bem tóxico, bem pesado Tá, mesmo, né, tá. bem complicado. Mas assim, com a fé e amor à minha filha, e muita gratidão pelas dificuldades que eu passei, pelas vitórias, assim, e pensamento muito positivo, muito centrado nela, né, com muito amor e respeito para todos. O transplante foi um sucesso, ela não teve uma intercorrência. Os 4 meses que a gente ficou em Curitiba, ela não teve uma intercorrência, não teve uma febre, pra ter uma ideia, e assim, Bacana. ela tinha bolsinha de colostomia, ela tinha sondinha nasointeral, e a data que ela foi transplantada foi bem na época da pandemia, Uhum. né, então assim, ela tinha mais risco de dar errado, de até ir para óbito, Sim. do que outras crianças. E modesta parte, que a minha energia positiva de amor, de mãe, de gratidão e de respeito a tudo que eu estava vivendo, eu consegui vencer da melhor forma possível. Com a Perfeito. ajuda da família do meu ex-marido, me Sim. ajudou muito lá em Curitiba. A minha família também me ajudou muito em Curitiba, que eu quero deixar registrado isso, Legal. né, gratidão. E minha Você fala o mãe, de ex-marido, hoje você não é mais longe, casada. não. Tá, na época vocês se separaram. Foi assim, depois que a minha filha Depois que ela se passou recuperou. tudo, recuperou Certo, tudo, a gente achou perfeito. melhor, né, cada um pro teu Perfeito. lado. Mas assim, eu aguentei barras bem Eu imagino. pesadas, cuidando dela, mantendo o meu equilíbrio emocional, mental, estando Sim. ali o tempo todo cuidando dela, com um casamento extremamente tóxico, uma criança totalmente precisando de mim e eu tendo que me cuidar. Né, eu Perfeito. comento assim que eu não cometi uma loucura, porque Deus é maior e minha fé é maior. Agora a minha fé está focada, né, ela tá boa, a minha fé, meu empenho está focado em relação a expandir meu ateliê cada vez mais Bacana. e conseguir totalmente minha independência financeira. Então você avalia que a construção da sua mulher forte foi muito mediante ao ser mãe, a ter que ser uma mãe forte naquele Sim, momento. Porque sim, foi ela que te fortaleceu, sim, né? Porque a gente fala totalmente, que o poder de uma mãe, o amor de uma mãe é capaz de tudo, né? A gente totalmente.
corrompe qualquer barreira. Minha mãe também, isso na época quando a gente foi, que ela fez a bolsa de colostomia, né? Sofia tinha 1 mês e meio de vida. Minha mãe também tirou um peso muito grande das minhas costas, quando minha mãe falou o seguinte, que Deus confiava em mim aos cuidados daquela criança. Legal. Então, aquilo foi realmente... E eu passo para as mães. Todas as mães que Bacana. chegam até a mim com dificuldade, eu até peço para Deus, encaminha essas mães que estão com dificuldade, porque eu sei acolher, eu sei olhar nos olhos as palavras corretas. Bacana. Sem julgar, mas assim, eu consigo acolher e consigo fortalecer. Bacana, olha, Que a bênção. Juliana falou uma coisa muito importante aqui pra você gravar em casa. Olha que bacana que ela disse que quando Deus dá uma missão pra gente, às vezes a gente pode achar que aquela missão é um fardo, é muito pesada. Mas ele não daria pra você se ele não tivesse a certeza de que você é capaz. De que você é uma mulher ou você é um homem, que você aguenta. Então, eu costumo dizer assim, Ju, e Vanessa, que a gente tem que reclamar menos. Sim. E olhar mais o cenário em volta e ver Sim. o que a gente pode compor e parar de reclamar. Porque a gente sempre vai poder compor com alguma coisa. Sim. Nem que seja com a palavra, nem que seja com um programa para trazer mais conhecimento, né? Porque hoje conhecimento a gente leva até você. Na época da vida a gente tinha que buscar com unha e dente, né, Bi? Mas é importante você ter esse olhar, tá? Aberto pro que ela disse, tá? Para deixar de reclamar mais e ver a pessoa que você pode se tornar diante Sim. de uma situação difícil. Isso aconteceu com você, Ivonete, também? Então, Como que foi em algum momento você fala, pô, esse momento foi duro na minha vida, foi um divisor de águas? a minha vida foi muito cheia de altos e baixos, né? Sim. Mas pode falar, teve algum momento que foi aquele momento, uau, doloroso? Então, quando eu me separei, e dar conta de tudo sozinha, né? O seu primeiro casamento, o seu primeiro relacionamento. E foi Tá, você foi completamente casada há quanto sozinha, tempo? 11 anos. E o motivo de separação? Todos que... Narcisismo. Todo- A maioria todo- deles. todo É mal que um narcisismo, homem é. gosta de fazer pra uma pessoa, Sim, ele a fez pessoa pra mim. doente, tá? É um casamento abusivo, tóxico, narcisista, Total. tá? E de dar conta, né? De estar sozinha, nova, né? E dar conta do filho, da casa. Não só o depois, mas também para você levar essa bagagem e se curar, né? Porque a gente também sai machucada e doente, né? Sai ferida. Porque isso a gente fala quando você passa por uma situação de violência, que na minha história, infelizmente, também tem, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Na verdade, eu falo que a construção de tudo, esse meu trabalho, ele vem da minha história de vida, que não é leve, a minha história de vida é muito pesada. Então, dentro dessa história, infelizmente, também há violência doméstica, a agressividade. Então, a gente tenta trazer o melhor disso. A gente, para se curar, é uma ferida na mulher que demora para ser cicatrizada, né? Porque a gente não espera dor e violência, a gente espera amor e cuidado de um homem, né? E quando você tem um oposto, aí você, né, para você entender aquilo demora um tempo. Envolve o processar. amor também, né? Ser É, apaixonado exatamente, por aquela fora- pessoa, a pessoa dá o contrário pra Isso, você, fora né? a questão do nosso emocional, de amar alguém que te fez mal, você não entender ali o que tá acontecendo, por que uma pessoa que diz que ama é capaz de estar De agredir. agressões com você. Então a gente entra naquela fase de tentar entender as coisas. Mas o mais importante é ao que isso nos leva, né, Ivonete e Se Juliana? fortalece. O que nos leva no seguinte que eu falo do perdão. Porque tem muitas mas pessoas acho que que o mais passam. não é? difícil você tem que ter que dar conta de tudo, assim, e aí, mas o melhor é você dar conta. Aí, você disse tudo. Né? Mas o bom E aí, é que você dá conta. Quando você Quando olha e você viu que você percebe, deu você deu conta. conta. Nunca Por isso que faltou eu nada falo. pro meu Olha que filho, incrível. graças a Deus. Perfeito. Né? Umas contas atrasam, né, de vez em quando, mas a gente Mas vai lá olha, e você com foi o uma trabalho baita a de uma gente mulher. dá E lembra que eu te conta. falei, Deus não te colocaria no cenário se você não fosse Com capaz de certeza. sair de lá, ainda construir o que você construiu hoje, Com estar certeza. aqui hoje. Hoje eu Então, sou muito grata. Olha, incrível, parabéns. Olha, são mulheres extraordinárias, com histórias incríveis. Olha, estar gravando com vocês aqui hoje é muito importante trazer esse olhar para o pessoal de casa. Mas, infelizmente, a gente está encerrando o nosso Glencast. Mas, olha, não faltará oportunidade de a gente voltar aqui de novo no Café com Flor para trazer outras pautas importantes também, até da mulher, do empreendedorismo, de se desafiar. Mas, olha, eu gostaria de encerrar dizendo para vocês muito obrigado pelo acolhimento, Vanete, aqui nesse espaço lindo. Muito obrigado, Juliana, pelo carinho de você estar aqui, porque não é todo mundo que tem essa coragem, né, Mas de é vir importante, aqui. né? É importante. É Às vezes a importante. gente chama pessoas para gravar, mas eu Eu não não- consigo falar. É importante Eu nunca trazer. reclamava, mas agora eu sinto importante Eu colocar a falo- boca no mundo para as Perfeito. pessoas entenderem Mas sabe a força que nós temos. Mas você sabe que E Deus somos fala muito nisso. protegidos. Não passe por uma coisa
e depois não deu o seu testemunho, que o importante é o seu testemunho. Sim, Somente de superação. Se você passou por algo muito difícil, você a superou, gente vence. você engaja outras pessoas também, né, Vi? Muito obrigada também, Obrigada a Vi. você Ah, pelo convite. A Vi tá sempre junto, então, Adoramos. olha, eu vou finalizando, mas vocês podem se despedir do pessoal também, tá bom? A gente vai deixar depois aqui, ó, todos os espaços, tá bom? O endereço aqui pra vocês seguirem nas redes sociais também. Não deixem de seguir, tá bom? Porque é incrível. E eu vou pegar aqui meus mimos, vou pegar aqui também meu artesanato, tudinho, meu sabonete, quer levar tudo, tá, gente? Olha, também tem uma lembrancinha pra elas no final, mas eu não vou mostrar pra vocês, só depois a gente mostra nos stories, tá bom? Ó, beijo, até o próximo Glancecast. Por favor, gente, se despeçam do pessoal. Vi? Beijo. Ju? Beijo, gratidão. E assim, para todos, tá, gente? Deus protege, Deus guia. Só que uma coisa muito importante, é tudo no tempo dele. Quando você Perfeito. entrega nas mãos de Deus, sabe que é o tempo dele, tudo resolve. Perfeito. Vanete? Obrigada, gente. E venham ver o Café com Flor, né? Venham tomar um cafezinho café. com a gente, Ah, delícia. Conhecer. Viremos. Tchau, gente. Até o próximo episódio.